levantamento da Unicamp, 19,5% das mulheres brasileiras fazem ou já fizeram reposição hormonal. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Momento Bicaps a ginecologista e mastologista, doutora Laura Garamboni. Tudo bem, doutora? Obrigada. Tudo bom, obrigada pelo convite, adorei. Obrigada, doutora. Bom, para começar, o que é a reposição hormonal, doutora? Então vamos lá. A reposição, como o nome diz, é a gente repor aquilo que está faltando na mulher. Repor o que está faltando na mulher. Quando a gente vai chegando perto do período da menopausa, que a idade média das mulheres, não só brasileiras, mas americanas também, em torno dos 51 anos, a gente começa a ter alguns tropeços no funcionamento do ovário. Então, a primeira coisa que vai começar a faltar para a gente é a progesterona. Então, essa progesterona começa a baixar e, na sequência, vem a falência do ovário, que é quando você não tem mais estrogênio. Então, quando a gente fala em repor, a gente está repondo aquilo que não está sendo mais produzido pelo próprio corpo. E quando a gente fala de reposição, a gente não fala só de estrogênio, progesterona. Às vezes, por exemplo, a gente tem um problema de tireoide, a sua tireoide não funciona, então a gente repõe o hormônio tireoidiano, tá? Então, o termo reposição é isso, repor aquilo que está faltando no corpo da gente. Entendi. Doutora, a menopausa gera uma preocupação, assim, né, nas mulheres. Fala menopausa, já acende aquela luzinha de alerta, né? Na verdade, é porque a gente tem na cabeça aquela questão da mulher na menopausa, aquela velhinha, toda ressecada, toda mal, com uma qualidade de vida ruim, morrendo de calor, se abafando, se abanando. E, na verdade, a menopausa ela é um marco na vida reprodutiva da mulher. A gente um dia teve a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e um dia a gente vai ter a última menstruação, que é a menopausa, que mostra que aquele ovário parou de funcionar, tá? Todo mundo vai passar por isso, todas nós, mulheres, a menos que a gente morra antes, né? Então, algumas vão, a maioria vai entrar na menopausa, ou espontaneamente, ou cirurgicamente. Antigamente era muito comum a gente chegar nesse finalzinho de vida reprodutiva e ter alterações menstruais, então era indicado em massa a esterectomia, né? Retirada de útero, retirada de ovário. Então, algumas mulheres que poderiam ainda ter um funcionamento ovariano durante mais uns 2 ou 3 anos, acabavam entrando na menopausa cirúrgica, era cortada aquela quantidade de hormônio que o ovário ainda ia produzir, e elas acabavam entrando precocemente, tá? Isso tudo dá um impacto na vida da mulher muito grande. A menopausa espontânea, que é aquela que acontece, chegou naquela idade, rareou a menstruação, etc., e acabou, ela é feita pela natureza, então a gente consegue organizar do modo que essa fase seja um pouco mais tranquila para a mulher. A gente consegue repor hormônio, modular hormônio, que é um outro termo que a gente usa também, quando a mulher ainda tem o hormônio, mas a gente usa doses um pouquinho maiores para tentar dar um pouquinho mais, né, de modular aquele ciclo menstrual. Diferente de quem tem os ovários retirados cirurgicamente, né? A gente acaba cortando isso antes do tempo. E uma coisa importante dizer é que menopausa não é doença, que a gente um dia teve a primeira menstruação e um dia vai ter a última. E o que acontece? A menopausa precoce, que é ou a retirada dos ovários antes desse período, ou quando a mulher realmente entra na menopausa antes dos 40, ela precisa ser tratada. Aí a gente considera uma patologia, tá? A menopausa precoce, ela é uma doença, a gente precisa tratar com reposição hormonal. Isso acontece antes dos 40, a menopausa precoce? Isso, quando acontece antes dos 40 anos, tá? Então, como que a mulher detecta isso? Simplesmente pela menstruação, que ela percebe que ela tem a menopausa precoce? Não, aqui que acontece? Primeiro pode ser que tenha um histórico familiar, né? Aí aquela mulher vê o histórico da mãe, a minha mãe parou de menstruar com 35, minha mãe parou com 38. E outra coisa, o diagnóstico da menopausa, ele é retroativo. A gente faz um diagnóstico para trás, tá? Hoje em dia a gente está mais ligado, então a gente acaba percebendo, fazendo dosagens hormonais e tal. Mas o diagnóstico do livro, da parte teórica, é assim, 1 ano sem menstruar, tá? Ou uma dosagem do hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante, uma dosagem acima de 25, tá?
As mulheres que têm ciclos normais ou que estão com alguma alteraçãozinha de ovulação, elas podem ter esse FSH 25 e tal, transitoriamente. Então, não é uma dosagem que vai determinar. Então, a gente acaba falando, olha, eu estou um ano sem menstruar, então agora, realmente, eu devo estar na menopausa. Claro que uma mulher antes dos 40 anos que está sem menstruar, a gente tem que investigar outras causas. A menopausa precoce, ela não é a principal causa de não menstruar. E aí a gente tem ovário policístico, alterações de tireoide, de prolactina, outras coisas que a gente precisa checar. E hoje em dia é muito comum a mulher que usa testosterona, que usa oxandrolona, esses hormônios sintéticos para ganhar massa, elas acabam vindo a ficar sem menstruar. As atletas olímpicas, as mulheres atletas de alta performance, é muito comum elas pararem de menstruar, né? Existe síndrome da mulher atleta, exatamente esse nome, e elas podem vir a ficar sem menstruar e não estarem na menopausa de fato. E quando a menopausa se aproxima, qual que é a preocupação que a gente deve ter com a osteoporose? É tanto nome que a gente fala aqui. Qual a osteoporose, doutora? Então, vamos lá. A osteoporose é o seguinte, o que ela é? Então, às vezes é comum o paciente chega assim, doutora, eu tô cheia de dor, eu acho que eu tô com osteoporose. Não, a osteoporose não dói. O que dói é a articulação, é junta, ou uma dor muscular. A osteoporose, ela é uma fraqueza do osso. O osso da gente, quando você olha no microscópio, lá um pedacinho de osso, ele é todo furadinho. A osteoporose é quando esses buraquinhos são maiores, igual aquele queijo todo furadinho. O que isso acontece? A estrutura óssea fica mais frágil e fica com mais facilidade de fraturar. Então, lógico que na menopausa a gente tem... Uma coisa que a gente vê é o seguinte, geralmente a mulher, quando está chegando perto da menopausa, a gente tende a ter um ganhozinho de peso, né? Então, a gente acumula um pouco mais de gordura em algumas áreas, mas o corpo faz isso de uma forma a jogar a produção de estrogênio para a gordura periférica e vai ajudar na massa óssea também. Então, geralmente, a gente vê as mulheres obesas com um pouco menos de perda óssea do que as mulheres magrinhas. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que enganar o corpo. Primeiro de tudo, não falando de reposição, tem gente que não pode fazer. Então, a gente precisa, chegando perto da menopausa, para proteção dos ossos, aumentar a atividade física de preferência de resistência, que é musculação. Tá? Então, a musculação é muito importante. Não gosto, então a gente faz um funcional, alguma coisa que aumente a sua massa muscular para a gente conseguir fazer essa compressão em cima do osso e ajudar o remodelamento dele, tá? A principal preocupação da osteoporose não é nem quando você está entrando na menopausa, é a longo prazo. É quando você já passou desse período, você está lá com seus 70, 75, e as mulheres de 70 e poucos anos, hoje em dia, são extremamente ativas, namoram, viajam, não são mais aquelas vovozinhas sentadinhas, né? Então, você imagina você tá em Paris, feliz da vida, no Champs-Élysées, e você fratura o fêmur. Não Meu dá, Deus. né? Então, não pode. Então, isso é a longo prazo. Pensa que a gente vai viver muito, a gente vai até 90 anos, até mais, não sei. Então, Eu quero passar no 100, doutora. Pois é, vamos focar lá na longevidade, né? É isso aí. E nesse caso, qual o papel da vitamina D? A vitamina D, a gente já sabe hoje em dia que ela não é só para massa óssea, ela tem diversas outras funções. Ela é um hormônio, entre aspas, né? A gente considera uma vitamina hormônio, porque ela está ligada a várias reações no nosso corpo que aumentam não só o remodelamento ósseo, como levar esse cálcio para dentro do seu osso, né? E outras alterações também cognitivas, ela ajuda nas doenças autoimunes, então a vitamina D é super importante. Então, agora na pandemia, a gente ficou super recluso, então ninguém pegava sol, ninguém fazia atividade física, então os níveis de vitamina D muito provavelmente vão cair, né? Então é importante que a gente consiga colocar na nossa alimentação alimentos ricos em vitamina D, que o brasileiro não tem o hábito de consumir, né, que seria bacalhau, sardinha, a gente come bacalhau só na Páscoa, né, mas bacalhau, sardinha, cogumelos, eles têm altos níveis de vitamina D e podem ajudar. Mas como não faz parte da nossa dieta, vale a pena repor com um mínimo de 1.000 a 2.000 unidades por dia, tá? Ninguém é obrigado a dosar vitamina D no sangue, mas se for dosar, que geralmente eu peço para as minhas pacientes, essas pacientes de alto risco, né, na pós-menopausa e tal, o ideal é que a gente mantenha os níveis de vitamina D acima de 30. Então, se não estiver, e a pessoa não pegar sol, não fizer atividade física ao ar livre, não tiver uma alimentação muito boa, vale sim a pena repor a vitamina D.
Vale suplementar, né, doutora? Ainda mais essa correria do dia a dia, pandemia, como você mesma disse, né? É. E quais os sintomas que nós mulheres nós devemos estar atentas? Por exemplo, eu estou com 40 anos. O que eu tenho que começar a prestar atenção agora? A primeira coisa é regularidade menstrual, tá? Como dizia minha avó, a saúde da mulher é a menstruação. Então, quando você está tudo bem, a sua menstruação está falhando, está errada, ela está vindo, ela vinha reloginho, não vem mais, ou ela nunca foi reloginho, mas agora está pior. Então, a gente tem que ficar atenta, tá? Muito mais do que calores, sensação de suor à noite, muito mais do que isso. Então, é a regularidade da menstruação. É muito comum, né, na sua faixa etária, né, a gente está ainda usando uma pílula anticoncepcional, alguma coisa, e você não tem ideia do real ciclo seu. Eu estou tomando pílula e a menstruação vem, aquele sanguinho todo mês, ok. Mas quem não usa tem que observar. Observar se o ciclo está vindo como vinha antes, a duração. E uma outra coisa que sugere muito que o ovário está querendo tropeçar é quando a duração da menstruação aumenta. Então, por exemplo, aquela menstruação que vem pinga, 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 marronzinho, 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 uns 3, 4, 5 dias, depois desce. Depois fica lá 3, 4 dias aquele fluxo, e depois mais pinga, 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 mais 10 dias. É muito provável que o nível de progesterona esteja baixo, que é o primeiro hormônio que vai faltar quando você está entrando na menopausa. Doutora, então Então, explica pra gente qual a função da progesterona no nosso corpo. Então, a progesterona ela tem duas funções importantes. Tem outras, tá? Mas as mais importantes na mulher são, primeiro, sustentar a gestação, né? Ele é um progesta, ele é um hormônio progestação. E a segunda é estabilizar o endométrio, né? Ele para o sangramento do endométrio. Então, o que que acontece? Quando você... primeiro a gente ovula, então a gente tem aquele pico hormonal, depois esse hormônio ele cai, aí você ovula. Aí o organismo vai dar um tempinho, a progesterona começa a subir um pouquinho, caso haja uma gestação, essa progesterona vai subir. Se não houver uma gestação, esse hormônio ele vai cair e aí você vai ter a menstruação. O que que acontece? Quando você não consegue ter esse pico de progesterona, você começa a ter o sangramento e aí depois você não consegue estabilizar o endométrio, você não consegue cessar. Então, começa assim, você vê aquele pinga, 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 menstrua, depois a progesterona tem que vir segurar. Opa, vamos segurar um pouquinho esse endométrio. E quando a gente não tem isso, a gente começa a ter esses pinga-pingas até o final, até às vezes, muitas vezes dura 15 dias, até a outra menstruação, né? Então, esses são os principais efeitos. Estabilizar o endométrio, que é a camada que sangra na menstruação, e sustentar uma gestação. E o estrogênio, doutora? O estrogênio ele é o melhor. O estrogênio ele é aquele hormônio, assim, é um hormônio perfeito. Ele é cardioprotetor. Ele tanto que na menopausa a gente vê as mulheres sofrendo mais de infarto, piorando o perfil lipídico. Ele é euforizante, tá? E ele é que vai preparar o útero da mulher para uma possível gestação. Ele que engrossa o endométrio, ele que prepara a casinha, né? Além do mais, o estrogênio ele é responsável pela preservação da massa óssea, ele ajuda o remodelamento ósseo, ele controla o termostato central da gente. Então, quando você tem uma baixa de estrogênio, você tem alteração na percepção da temperatura, então a gente tem vasoespasmo, que são os fogachos, né? Que é aqueles calores da menopausa, que de repente, pum, dá aquele queimação, daqui a pouco, dá um calafrio. E a longo prazo melhora a cognitiva também. Por que muitas mulheres, doutora, têm optado tanto pelo uso da testosterona? Então, pois é, a testosterona ela também é importante para a mulher, tá? Ele também preserva a massa óssea, ele também ajuda a preservar a massa muscular, ele está ligado diretamente à libido. Por quê? Não é a testosterona que faz de você ter libido, é que a testosterona ela é uma facilitadora da dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer, busca pelo prazer e a sexualidade. Então, as mulheres têm usado a testosterona porque antes da menopausa, antes de você, nesse período de transição, geralmente a gente tem um aumento de testosterona e depois ela desce. Então, a gente tem essa coisa de, não, o que acontece? A libido fica ruim, fica pior, porque o seu hormônio feminino, o estrogênio está baixo, né? Então, aquela euforia, já está baixo. Então, a pessoa usa a testosterona com a finalidade de melhorar a libido. Vai melhorar? Pode ajudar?
Pode, porque vai melhorar os níveis de dopamina, mas não é o principal hormônio que você tem que repor na menopausa, tá? Ele é, que eu brinco, a cerejinha do bolo, né? Então, as mulheres têm procurado exatamente por isso. A gente está vivendo mais, a gente vai ter uma vida sexual mais prolongada, não é mais aquela coisa, deu 50 anos, você entrou na menopausa, parou de transar, não tem mais isso, né? Então, a gente quer ter libido, a gente quer estar gostosa, a gente quer estar com aquele tríceps bonito, como a Cláudia Raia uma vez fez um vídeo dizendo que ela malhava na academia, chegava em casa, tomava banho, o tríceps descia na água, né? Então, a gente quer ter isso. E, então, por isso que as mulheres estão procurando isso, a testosterona está na moda, mas, como tudo, a gente tem que apreciar com moderação, né? Nossa, doutora, por isso que é tão importante, né, a gente se preocupar com a reposição hormonal, né? E Mais qualidade de vida a gente tem, né? Mais felicidade. Muito mais, e a gente, como a gente está falando, que a gente vai viver cento e tantos anos, né, eu e você, Mila, a gente tem que se preocupar com essa longevidade. Uma coisa é você viver até os 110 anos numa cadeira, né, Nossa. deprimida. Minha avó, ela faleceu com 90 e alguma coisa, eu venho de uma família de longevos, minha mãe adora dizer isso, e assim, Ai, só que vai ter tantos anos, mais numa cadeira, com fratura de fêmur, obesa, né? Então, assim, eu quero chegar à idade que a minha avó chegou, mas eu quero chegar ótima, quero estar na Champs-Élysées, sem faltar meu tempo. Exatamente. Então, mas o que acontece? A reposição hormonal ela é muito controversa, né? A gente veio de uma época em que a reposição hormonal ela veio em voga, foi descoberta, nossa, as mulheres estão na menopausa, então vamos dar hormônio. Então, foi se procurando tipos de hormônio para poder fornecer. Então, a primeira opção, a primeira coisa que surgiu foram os hormônios via oral, né? Como a gente já tinha as pílulas e iniciou a reposição hormonal. E as mulheres começaram a usar porque realmente dá uma qualidade de vida muito boa, né? Principalmente essa melhora de qualidade de vida, de sono, né? de felicidade, libido, etc. Aí, o que acontece? Veio um grande estudo, eu não lembro mais qual foi o ano, acho que foi 2002, 2001, 2002, chamado WHI. Esse estudo enorme, ele pegou várias mulheres, milhões de mulheres, e eles estudaram os riscos e benefícios. E saiu um dado que assustou muita gente, assustou mesmo o mundo, dizendo que a reposição hormonal aumentaria o risco de eventos trombóticos, então infarto, derrame, trombose, e de câncer de mama. E viu-se um aumento realmente muito grande na incidência dessas doenças. Então, aí todo mundo vinha feliz da vida fazendo reposição, de repente todo mundo parou. Pá, né? E o que acontece? A gente começou a procurar, os cientistas começaram a procurar formas da gente devolver essa qualidade de vida para as mulheres, e aí que entraram os hormônios, as outras, vou entender, mas por que aumenta? Qual é o hormônio que aumenta esse risco? Qual é a associação de hormônios que aumenta esse risco? Por que isso está acontecendo? Era para proteger, né? Tá dando errado. E aí percebeu que depois esse estudo ele se desmembrou, até hoje ele ainda é realizado, né? Tem diversos braços. Então a gente viu, a gente foi o que fiz, né? Mas os estudiosos viram que a gente tem a associação dos hormônios sintéticos, né? Que antigamente se usava o estrogênio de éguas prenhas. Então, os estrógenos conjugados, o estrogênio equino, o acetato de medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, essa associação de estrogênio sintético com progesterona sintética, sim, estaria relacionada ao aumento do câncer de mama. E o uso do estrogênio isolado, sem a progesterona, poderia aumentar o risco de trombose, mas os hormônios sintéticos. Então, atualmente, o que a gente tem de mais novo, de descoberta, que não é tão atual assim, mas 10 anos, talvez um pouquinho mais para cá, é que se a gente puder não fazer os hormônios via oral, tá? Existe toda uma segurança, né? Mas se a gente puder evitar a via oral, ela vai diminuir o teu risco de trombose e evitar a associação de estrogênio e progesterona, caso a mulher possa, tá? Mas as mulheres que têm útero, elas precisam usar a progesterona para proteger o endométrio, tá? Então não adianta, não, a associação de estrogênio e progesterona pode aumentar o risco de câncer de mama, então eu não vou usar a progesterona, não. Se tem útero, tem que usar, tá? E
Todos os outros estudos que foram desmembrados mostram que a gente tem, sim, uma proteção cardiovascular, muito pelo contrário, e o risco-benefício ele tem que ser medido de acordo com o histórico familiar da mulher, doenças pregressas que ela possa ter tido na mama, ou, enfim, na vida. Tem que ter um acompanhamento clínico, essa mulher não pode começar a fazer reposição hormonal, colocar um implante e ir embora, ser feliz, ela precisa ter uma monitorização clínica, e a gente sempre tentar modular a dosagem de hormônio para a menor dose necessária para aquela mulher se sentir bem. Não adianta a gente dormir numa banheira de hormônio, sobrecarregar o teu organismo, porque você vai acabar aumentando todos os seus riscos, né? Existe um limite de idade para a gente começar, isso é super importante. A partir do momento que a gente diagnostica a menopausa, a gente tem uma janela de oportunidade para começar de até 6 anos. Alguns estudos mostram até 10. Então, se você entrar na menopausa com 51 anos, você tem a possibilidade de começar a sua reposição até, no máximo, alguns estudos mostram no máximo 61. Então, você tem 10 anos para pensar no assunto, monitorizar, ver se você precisa e se você pode fazer a reposição. Doutora, reposição hormonal engorda? Depende, depende. Então, vamos lá. Foi o que eu falei um pouquinho atrás. Na menopausa, o corpo ele tende a querer acumular gordura em outros locais que normalmente a gente não tinha. Eu lembro uma vez, uma médica que eu dava plantão, ela estava entrando na menopausa e ela falou assim, eu era novinha, eu tinha 20 anos, ela falou assim, quando você entrar na menopausa, você vai dormir, no dia seguinte você vai acordar com uma barriga igual uma pochete, porque é de um dia para o outro. Meu Deus! Eu fiquei rindo, eu falei, meu Deus do céu, mas o que a gente vê? Lógico que não é assim, né? Mas a gente tende a acumular em outros locais, a gente tende a aumentar a circunferência abdominal, né? A gente tende a aumentar, quem tem mais tendência, os braços, né? Aquela gordurinha aqui atrás, no quadril, a gente vai distribuindo, porque o corpo entende que ele precisa ter um outro sítio de produção de estrogênio. O estrogênio da gente ele é produzido em 3 locais, no ovário, na gordura periférica e nas glândulas suprarrenais, que são 2 que ficam em cima assim do rim, tá? São tipos diferentes de estrogênio, mas eles são produzidos, né? É um estrogênio mais fraco. Então, a gente tem esse ganho de peso. Se você juntar isso com sedentarismo e uma alimentação inadequada, você vai engordar, com reposição ou sem reposição. Pensando nessa linha de raciocínio, a reposição pode te ajudar, porque não a engordar, mas a tentar manter um bom peso. Agora, não adianta nada. Se você dá para uma mulher, você pega uma mulher sedentária, com sobrepeso, não digo nem obesa, sobrepeso, aquele meio ali, meio aqui. E se ela ainda fumar, você dá um hormônio, uma bomba relógio. Ela vai explodir, não tem jeito. Ela vai engordar, ela vai ter um infarto, não pode. Então, a gente inicia, uma coisa que a gente pode pensar em fazer é se preparar para a menopausa, que é aquela coisa chata, que as pessoas não querem escutar, porque todo mundo fica de nhenhenhen, que é o nhenhenhen mesmo, é atividade física e alimentação saudável. Não tem outra receita. Não adianta você querer encher de chip, eu vou botar gestrinona, vou botar não sei o quê, vou botar teste, não sei o quê, porque eu vou... E se você comer errado, se você está malhando 3 vezesinhas na semana, fraquinho, um pilatezinho, e no final de semana você cai no vinho, cai na comida ruim, cai... Não adianta, não vai dar certo. Então, tem que ter toda uma mudança de estilo de vida para você se preparar. E aí, assim, isoladamente, a reposição hormonal engorda? Depende. Foi exatamente sempre, depende. Depende de quem é aquela mulher que está recebendo a reposição hormonal. Acho que esse termo que você usou, estilo de vida, acho que é a chave, né, doutora? É a chave, e isso tá muito propagado, mas não adianta, tem algumas mulheres que isso realmente não entra na cabeça por N motivos, né? Então, cada vez a gente fala mais de uma saúde integral, né? Saúde integrativa, saúde integral, porque não adianta a paciente chegar para mim no consultório e falar assim, doutora, eu tô com os calores, minha libido tá ruim, eu tô com ressecamento vaginal. Eu falei, é ótimo, então vem cá, ó, libido tá ruim? Toma uma testosterona para você, então vamos fazer uma reposição, toma um estrogênio, um beijo, vai, hein? Se eu não sei se essa mulher está fazendo atividade física, se ela fuma, como é que está a cabeça?
Não, eu não faço atividade física porque eu estou deprimida, eu não faço atividade porque eu não tenho saco, ó, eu como muito mal. Não adianta, eu tenho que saber tudo que gira para diminuir os riscos dela e para poder fazer um tratamento que vai funcionar. Né? Então, não adianta a gente... libido, ó, tá aqui uma testa, ó, vai lá ser feliz. Não é assim, não vai Seria funcionar. muito simples, né? Nossa, ia ser ótimo, mas não é. Né? Então, isso É. dá trabalho para paciente, isso dá trabalho para o médico. Então, a gente tem que... Vai fazer, eu brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, vamos fazer reposição, você vai casar comigo, combinado? Você vai casar, é um casamento light, eu preciso te ver a cada 3 meses. Ah, não dá? Então a cada 6. Você tem que ver, senão a gente vai parar. É comprometimento, conscientização, né, doutora? Exatamente, dá trabalho, mas a gente é uma coisa, é um estilo de vida. E eu já tive paciente que eu pedi para trazer o comprovante da matrícula da academia. Eu falei, ótimo, matriculou, agora tem que ir. Agora tem que, não adianta só sustentar a academia, tem que frequentar. É verdade. Doutora Laura, existem suplementos específicos que aliviam os sintomas da menopausa? Existem, sem ser hormônio, né? Na verdade, nos Estados Unidos, a gente encontra muita coisa no balcão da farmácia, mesmo. Aqui, né, a Anvisa e tal, eles são um pouco mais complicados de liberação, então tem algumas coisas que a gente encontra lá na farmácia tranquilamente, e uma delas é um hormônio chamado DHEA, que é um hormônio que eu não entendo como é que o FDA deixa vender no balcão da farmácia, porque usado em excesso ele pode ser bem prejudicial, mas ele é utilizado, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem que pode ser usado para aliviar calores, melhora de libido, são os fitoterápicos. E eles realmente funcionam, eles realmente ajudam, mas eles não são aquela mágica de um dia para o outro você, como o hormônio faz, né? O hormônio, ele tira os calores, que são a principal causa da menopausa, muito rápido. Então, o fitoterápico ele tem um tempo maior de resposta. Então, a gente começa a usar uma dose maior e ao longo do tempo você vai tendo melhora. Então, o que a gente usa muito? Os derivados de soja, isoflavona, os bioflavonoides, são os derivados de uva, né, que tem resveratrol, e a gente melhorar a alimentação também. Para melhora de testosterona, a gente tem algumas coisas que aumentam, são facilitadores da produção de testosterona, que aí são o tribulus terrestres, a maca peruana, o ginseng indiano. Então, tem várias coisas que vão ajudar, tá? E a gente pode manipular, inclusive, a gente tem toda essa questão de, muitas vezes, tem muitas coisas que o médico só que pode prescrever, outras, por exemplo, os fitoterápicos, as nutricionistas fazem muito bem, elas podem prescrever para os pacientes, e melhora na alimentação de algumas coisas, como eu já falei, vitamina D, bacalhau, anchova, cogumelos, da parte de fitoestrógeno, o inhame é muito bom, as frutas vermelhas, né, amora, framboesa, morango, isso tudo ajuda bastante. E os alimentos ricos em cálcio, não digo nem o leite, que o leite, ele é assim, tem hora que ele é vilão, hora que ele é mocinho. Eu, particularmente, adoro o leite, mas assim, o queijo, o iogurte, couve-flor tem muito cálcio, então a gente tentar fazer uma alimentação bem rica, bem florida, para que você, voltando ali lá naquela nhenhenhen do estilo de vida, né? A gente, com uma alimentação boa, a gente consegue fazer grande parte do que talvez a gente fosse fazer com uma medicação, né? E dá para suplementar tudo isso também, né? Para que tenha um estilo de vida mais corrido, um pouco, dá para suplementar também. Dá para suplementar sim, tá? Fora todos aqueles compostos que a gente tem de micronutrientes, polivitamínicos, só que assim, eu vou tomar um polivitamínico porque... Aí você vai lá na farmácia, compra a marca X, que é vitamina muitas, né? De alfa, ômega, tem ali. Só que a gente esquece que nem todo mundo precisa daquela quantidade de micronutriente. E tem que ser personalizado. Não é bem personalizado, mas a gente tem que ter pelo menos uma ideia do que aquela paciente está usando e o que pode ser além da conta e menos. Você comentou agora, doutora, sobre amora. E o chá de amora, por exemplo? Resolve? Ajuda? Ajuda nos calores, tá? Ele ajuda muito nos fogachos. Eu tive uma paciente, há um tempo atrás, ela não tinha a menor condição financeira de nada, tá? Ela tinha um planinho de saúde, que era da empresa, onde ela fazia serviços gerais, e ela foi.
E ela não tinha dinheiro para comprar absolutamente nada. E aí eu fiz todo um planejamento para ela com isso. O chá de amora. Ela falou, eu tenho um pé de amora na minha casa. Olha, deu Eu falei, certo. olha, é lá Que mesmo bom. que você vai morar, no pé de amora. Aí ela pegou as folhinhas, fez então ajuda, o chá. Geralmente eu falo para fazer uma garrafinha, né, com chá e bebendo ao longo do dia, pode até pôr na geladeira e vai tomando, porque realmente ajuda muito nos calores. Os outros benefícios talvez não tenham, mas ajuda o inhame também, né, ajuda muito. Engraçado essa questão, estou lembrando agora daquele filme Sex and the City, o filme 2, que elas vão para as Arábias, né, e uma das personagens está fazendo reposição hormonal e ela usa milhões de cremes, os cremes são confiscados na alfândega, na hora que ela está entrando no país, então ela fica sem nada. Então, ela fica lá desesperada. Então, ela quer inhame, ela come inhame o tempo todo, ela tá sempre com aqueles calores dela, né? Então, realmente ajuda, né? A alimentação ajuda. E a amora é isso. A amora, o chá, ele pode ser usado para os calores. Vai ajudar bastante. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, fala para a gente qual é o maior desafio da mulher após os 40 anos? E deixa um conselho aí para a gente. Então, o maior desafio é a gente continuar se cuidando, tá? Geralmente, nos 40, a gente está na fase que as coisas estão meio que já estabilizando, né? Você está com... Os filhos já estão aí meio caminho andado, né? Já não são mais tão bebês, na maioria. A gente começa a pensar em si mesma, tem toda essa preocupação com o casamento, com o relacionamento, aonde vai, está querendo botar em andamento planos que ficaram para trás, como viagens ou cuidar de si mesma. Então, o principal desafio é a gente, de fato, botar isso em frente, se priorizar, né? Procurar um bom atendimento médico, voltar a fazer atividade física, se preocupar com a sua alimentação, para que você possa usufruir dos seus planos que ficaram parados lá atrás, na maternidade, na época que você estava empreendendo, para poder realizar tudo que você trabalhou até agora, para você poder aproveitar daqui para frente. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Doutora, adorei nosso bate-papo, viu? Muito obrigada de novo pela sua participação. Tá bom, obrigada pelo convite, tá? Eu adorei participar também, obrigada. E prazer te conhecer, tá, Mila? O prazer é todo nosso e pode voltar mais vezes para a gente bater papo sobre outros assuntos. Pode me convidar que eu venho. Um beijo, obrigada, tá? Beijo, doutora. Obrigada, viu? Nada, tchau, beijão. Tchau, tchau.